Vocês ouviram sobre esse acidente aqui? Vou colocar algumas imagens para vocês e a gente vai comentar alguns assuntos que talvez tenham passado despercebidos aí para vocês. Vem com a gente. Fala pessoal, Wagner aqui, Paulo Roberto. Paulo, hoje a gente vai falar do acidente que repercutiu em toda a mídia, né, do Brasil, sobre aquele acidente no Jabaquara, sobre o trabalhador que ele teve a queda, o rompimento do vidro. Ok. Né, ele ficou ali numa síndrome de suspensão inerte por algum período. Ok. Né, e automaticamente, pelas as análises das imagens que a gente teve acesso aí, a gente observou alguns pontos que talvez seja legal comentar para o profissional da área de segurança, que é o que a gente vai discutir hoje aqui, né? Ok. Na verdade, o Wagner, quando você fala assim, ó, alguns pontos, uma coisa que tecnicamente precisa ficar registrada, que cientificamente, dentro da área de segurança do trabalho, para ter um óbito, foram 640 desvios que aconteceram antes do óbito. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu acompanhei alguns tópicos aí da reportagem, o que veio pela internet, o que o pessoal comenta com a gente nas instruções, tá? Teve até alguns pontos aí que eu achei assim um pouco equivocado por parte de algumas pessoas que comentou. Teve uma situação, teve uma reportagem aí na internet que tinha uma pessoa dando um depoimento, ela falou assim, a corda rompeu. A linha de vida dele segurou ele por quase 20 minutos. E quando ele sofreu a queda, a linha de vida ainda estava lá. Então esse é o primeiro aspecto. Então assim, ó, quando tem um acidente, começa a surgir um monte de divisão, né? E às vezes de pessoas que da área de prevenção, às vezes são pessoas que estão apenas emocionadas e começam a fazer o comentário. Então o filtro para entender realmente a causa, a raiz de cada acidente, principalmente uma ocorrência como essa, é importante ter um envolvimento técnico. Uma outra coisa, um outro termo que eu vi na internet, eu vi o termo, e com todo respeito à família, eu só estou replicando aquilo que eu vi na reportagem, que fala que a pessoa por preguiça. Então assim, será que realmente se a pessoa tiver a certeza que ela vai a óbito ou que ela vai ter uma lesão grave, será que ela vai ficar com preguiça de usar o equipamento ou aplicar os procedimentos? Alguém sai de casa para se acidentar? Pois é. Então assim, tem é muito delicado o tema, é muito delicado a situação, então a gente precisa ter muita cautela com as observações, com os comentários e tudo mais. Mas enfim, vamos falar de prevenção na questão de altura específica e quais os elementos, lembrando que a gente está fazendo uma observação de forma muito rasa, a gente teria que ter acesso à análise e investigação, ao ambiente, teria que participar, porque a 35, a norma de altura ela é clara. Ela fala que todo trabalho em altura começa com planejamento, organização e, por último, a execução. Eu costumo dizer que o trabalho em altura ele começa primeiro no chão, antes sempre de você ter um acesso. Exatamente. Então, assim, se teve o acidente, é porque teve falha ou no planejamento ou na organização. Por isso que a execução ela não foi em 100%. Exatamente. Tá? Então, assim, tinha treinamento? É a primeira pergunta que a gente vai fazer, porque o que resolve problema é pergunta e não afirmação. Então, tinha treinamento? Se tinha treinamento, foi eficiente? Respeitou a carga horária mínima que a legislação pede? Quem passou a instrução estava habilitado, tinha proficiência? Lembrando, gente, que tudo que a gente está pontuando aqui já está previsto em norma. Não é nada assim do achismo, já está previsto em norma. Planeja, organiza, executa. Pode consultar a norma lá que está lá. Quem vai passar a instrução tem que ter proficiência. Também já está lá. Ponto de ancoragem tem que ter resistência mínima de 15 kN, ou seja, 1,5 toneladas. A gente percebeu que o ponto de ancoragem resistiu ao impacto. O que a gente observou, o que eu observei nos vídeos,
e lembrando, o vídeo ele é muito básico, né? O que está na reportagem é que o profissional, ele sofreu a queda, ele tomou o tranco, lembrando que o peso ele dobra a cada metro deslocado da massa, né? Se colocar gravidade, aceleração e tudo mais, né? Então é o peso da pessoa vezes essas variáveis. Então ele tomou o tranco, então ele resistiu o tranco, ele permaneceu ali por alguns minutos e depois ele se soltou. Eu não digo que ele se soltou intencional, ou o cinto não conseguiu abraçar ele, segurar ele. Ou a abertura do aprisionamento do cinto. Exatamente. Né? E vale lembrar, será que o cinto tinha uma resistência mínima para aquela atividade? Pois é. Quantos anos de uso tinha aquele cinto, por exemplo? Pois é. Não é? Pois é. Então, quando a gente fala assim, são 640 situações para acontecer um óbito, um acidente grave, é muita coisa. Só nesses poucos minutos que a gente está conversando aqui, a gente já começou a apontar uma série de variáveis. Sim, sem dúvida. Uma série de elementos. Então, a gente percebe que ele permanece pendurado durante alguns minutos e depois ele se solta ou o cinto solta ele. Tanto que ele desce e o cinto fica. Ele desce, a ancoragem fica. Então, assim, a ancoragem não resistiu. Pelo que eu vi no vídeo, a ancoragem permaneceu lá. Exatamente. Né? Não tinha equipamento. Pelo que eu vi, o equipamento estava lá. Aí a gente pode partir por uma outra linha de estudo. Será que foi a que você apontou, Wagner? Será que o equipamento ele era apropriado? Será que estava dentro da validade? Será que a resistência do equipamento era compatível à massa dele? Sim, não é porque, pessoal, está escrito lá na embalagem cinto de segurança para trabalho à altura, que ele pode ser utilizado em qualquer cenário de trabalho à altura. Então a gente está comentando aqui um caso lamentável, infelizmente o trabalhador veio a óbito, mas nós não estamos comentando a fatalidade em si, mas trazendo para você que é profissional alguns pontos que você deve observar aí na sua empresa, de forma que você deva conduzir o trabalho à altura que está sendo executado aí. Tá? Então são pontos para que você reflita e organize seu processo hoje de trabalho à altura. Ok. A gente está falando de um profissional de 48 anos. Então a gente não está falando de um profissional que de repente não tem uma certa malícia, uma certa vivência. Né? E quando se fala de comportamento preventivo, a gente trabalha com isso já tem um bom tempo, e isso é moldado. Isso é moldado pelo ambiente, pelas pessoas que estão em volta. Então, assim, precisa fazer um levantamento bem refinado do que tinha em volta desse profissional para saber realmente a causa raiz dessa situação. Ele já sabia, e assim como todos os envolvidos, sabia que o telhado era de vidro. Uma coisa que pode ser observada, que se eu tivesse na análise de investigação, eu também iria fazer um estudo sobre isso, é a espessura do vidro. Se ele estava laminado ou não. Exatamente. Né? Se no projeto da construção da edificação especifica a validade, de quanto em quanto tempo tem que fazer essa substituição. Resistência nominal do vidro. Exatamente. Então, assim, é muito elemento para ser estudado. Então, é o que a gente fala, pessoal. Foquem na parte de prevenção. Segurança do trabalho é uma ciência pouco conhecida, pouco estudada, pouco valorizada, infelizmente. Se envolvam mais com ela, ok? Que vocês não irão se arrepender. Inclusive, a gente tem até um vídeo aqui no canal, que é o tema assim, conhecereis a verdade vos libertará, você lembra? Esse tópico aí. Se você conhecer a verdade sobre as ações de prevenção para evitar a queda, para prevenir a queda, a gente não passa esse tipo de coisa, ok? Obrigado pela atenção, viu, gente? O tema ele é longo, então a gente não consegue desenvolvê-lo todo aqui nesse espaço. Sem dúvida. Tá? Então, pessoal, lembrando, a gente deixou nesse vídeo aqui, vários pontos importantes que você deve identificar aí no seu trabalho à altura, no seu processo, né? Lembrando mais uma vez que a gente não estamos fazendo um estudo de caso detalhado, aprimorado, porque requer muita informação, muito estudo em cima, muito aprimoramento das ações que ocorreram nessa fatalidade, mas a gente está trazendo alguns pontos para te nortear aonde você deve se atentar aí na sua empresa para que o trabalho de altura seja eficaz aí. Tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Fiquem com Deus, até mais. Tchau. Obrigado.